Agora que faltam menos de 10 dias para o fim do ano de 2025, mais certo estás-te a perguntar se vale a pena comprar ações, vender ou manter as ações, visto que podemos ter um rally de Natal, fim do ano e também do início de janeiro, e o mais certo é que queres estar agora a posicionar. Aqui neste caso, antes de passar em frente, coisas que tens de saber é que ninguém sabe o futuro, e isso é importante que saibas isso porque às vezes parece que há pessoas que pensam que vão ler aqui o relatório de uma empresa, o relatório financeiro ou o PDF que o influencer partilha e já pensam que vão ganhar aqui dinheiro nessa ação só por causa de ler isso. E isso é uma mentira bem grande. Também, uma segunda coisa que tens de saber é que não investas dinheiro que precisas de imediato. Caso contrário, vais estar aqui a tomar más decisões, mesmo que seja aqui um bom investimento. E em terceiro lugar, temos que não é aconselhamento financeiro e que antes de considerar investir em alguma coisa ou em alguma das ações que eu menciono aqui, deves mesmo considerar se é ideal para o teu perfil de risco, se faz parte da tua estratégia e se vale mesmo a pena ou não estar a investir. E neste caso, então, vamos passar em frente. Aqui, também uma coisa que tens de saber antes de avançar é que, caso ainda não tenhas comprado presentes de Natal ou queres estar aqui a oferecer presentes de Natal extra e também estar a surpreender aqui pessoas, podes estar aqui a oferecer ações ou direitos fracionados. Neste caso, podes estar a oferecer até 1000 euros em ações ou direitos fracionados a cada pessoa. E aqui neste artigo que está disponível aqui no blog investinabolsa.com, partilho aqui como é que se processa também, quais são as condições e ainda quais são os passos que tens de seguir aqui para estar aqui a oferecer ações ou direitos fracionados às pessoas que mais gostas. E neste caso também uma coisa que tens de saber é que em breve vou estar aqui a publicar o portfólio do 0 ao 1 milhão e vou estar aqui a usar a corretora XTB, que é a parceira do blog investirnabolsa.com, e tudo isso vai ser partilhado aqui no grupo do Discord do Clube da Bolsa.com. Aqui também, outra novidade também que tenho aqui para dar é que em breve vou estar aqui a fazer trading de criptomoedas, que neste caso vou estar a usar aqui a corretora WEX, que é uma corretora sem QIC, e que aqui neste caso também tem bastantes criptos disponíveis para fazer trading e que tem aqui uma plataforma bastante completa. E nessas lives vou estar aqui a te mostrar também a plataforma, como é que funciona, para que estejas aqui a perceber então qual é que é o potencial. Que neste caso já tenho aqui saldo na conta, como podes ver, tenho aqui cerca de 1000 dólares já disponíveis aqui na conta para começar no trading. Mas quando começar aqui as lives, tu vais saber então, porque vou estar aqui a partilhar também no Instagram. E passando em frente, então aqui temos para esta semana do Natal, que é de 22 a 26 de dezembro. Como podes ver, não vai ser uma semana assim com tantos dados económicos ou eventos bastante importantes, sobretudo aqui só vamos ter aqui duas dados económicos importantes, que é o PIB e também aqui os pedidos de desemprego. E neste caso também, uma coisa também ainda não mencionei é que no dia 24 temos que as bolsas vão fechar mais cedo, ou seja, fecham aqui às 6 da tarde na hora de Portugal e vamos ter aqui apenas uma meia sessão aqui para as bolsas dos Estados Unidos. E também outra coisa é que seja saber que dia 25 as bolsas estão fechadas, mas dia 26 as bolsas voltam a funcionar no horário normal. Agora passando então para as ações que vamos estar aqui a ver aqui neste vídeo, em que para estar aqui a ver então quais são os próximos movimentos. Aqui, caso ainda não saibas, esta é a plataforma de gráficos que eu uso, que é o TC2000. Também podes encontrar mais informações no blog investidorbolsa.com ou aqui no canal do YouTube, em que tem aqui uma análise completa a esta plataforma. Então agora vamos aqui à aba de bounces, então em que temos aqui as ações e em que eu vou estar aqui a falar sobretudo da Apple, da AMD, da Disney, da Google, da Robinhood, Coca-Cola, Meta, Microsoft, Nvidia, Oracle, Palantir, SoFi e a Tesla. E neste caso, como podes ver, temos aqui o gráfico para o S&P 500, neste caso para o ETF do S&P 500, que é o SPY, que é o ETF mais conhecido em todo o mundo, e também foi o primeiro ETF a ser criado. Que neste caso, se formos a ver, como podes ver aqui, nesta última semana tivemos aqui um teste, esta zona de suporte bastante importante, acabou por aguentar e acabou então por estar aqui a inverter a sua tendência, sobretudo aqui porque tivemos a divulgação dos dados da inflação que saíram muito abaixo do esperado, o que é bastante positivo aqui para o mercado e por essa razão, como podes ver, é aqui uma grande oportunidade aqui, sobretudo para os investidores terem estado aqui a entrar. Neste caso, estamos que o índice S&P 500 está a cerca de 1,21% do máximo histórico, o que este mês, nestes últimos dias, ainda pode ser que tenhamos aqui um novo máximo histórico. Quem é que sabe? Provavelmente ainda podemos dizer que sim, já que
já tivemos aqui no mês de dezembro o máximo histórico, mas foi em after hours e por essa razão é que não aparece aqui no gráfico. E neste caso, avançando, como pode ver, está aqui numa área de suporte bastante importante e que tem-se aguentado aqui nestes últimos dias. E aqui o mais certo é que, se tivermos aqui um sentimento positivo para o mercado, podemos ter aqui a ação, sobretudo, a ação não, aqui o ETF do S&P 500, sobretudo a ir aqui para testar novos máximos históricos. Que é uma coisa que tens de ter em conta é que estas áreas aqui são áreas de resistência bastante importantes, sobretudo aqui o mercado, ainda esta parte, shorts e também vendedores vão começar a vender as ações que fazem parte aqui do S&P 500 e também o próprio ETF aqui também entrar em putos. Neste caso, passando aqui para a primeira ação da lista que é a Apple. Como podes ver aqui na Apple, a ação teve aqui um dump, mas foi bastante rápido aqui. Isto foi no dia da inflação, sobretudo aqui foi quase aqui a área de suporte aqui em que tinha criado já há algum tempo atrás, mas mesmo assim aguentou e agora então está aqui praticamente quase onde começou aqui no dia anterior. E neste caso, esta área também é bastante importante aqui e em que também investidores vão estar aqui atentos, mas se tivermos aqui um sentimento positivo no mercado, vamos ter aqui uma possível ida aqui. Se conseguir ultrapassar aqui a parte dos 280, 278, 280, então podemos ter aqui uma ida para máximos históricos ainda este ano. Tudo vai depender aqui como vamos ter aqui o sentimento do mercado, sobretudo porque muitas dessas ações começam a fazer aqui grandes movimentos, sobretudo quando temos aqui o mercado bastante positivo. Aqui neste caso, passando para a AMD. A AMD também foi uma ação que suportou bem aqui num suporte que tinha feito há algum tempo atrás e que tinha colocado aqui como a área vermelha. Então chegou aqui à área vermelha e acabou por inverter aqui o 60. Aqui neste caso, os investidores vão estar aqui mais atentos, sobretudo a esta área, para ver se tivermos aqui o sentimento bastante positivo no mercado. Então vamos ter aqui um teste aqui à área dos 225 dólares. Se conseguir estar aqui a ultrapassar, então podemos fazer novamente aqui uma ida aqui para o triângulo ascendente. Caso contrário, vamos novamente aqui para baixo, à espera de um catalisador que faça aqui a ação se mover mais rápido e conseguir estar aqui a atrair mais compradores para fazer com que a ação suba. Agora passando para a ação da Disney. Também foi uma ação que foi bastante beneficiada aqui com os problemas com a Netflix e aqui neste caso já temos a ação quase aos mesmos valores que estava quando foi anunciada aqui, aqui a segunda compra da concorrente da Netflix aqui a tentar deitar abaixo aqui a oferta da Netflix para a Warner Brothers e aqui neste caso chegou a fazer um rally, neste caso já começou a lateralizar e agora já está aqui nesta parte. E sobretudo aqui, pontos importantes. Aqui esta área é um ponto bastante importante, sobretudo para estar aqui a quebrar, porque isto foi um movimento bastante otimista, porque embora a Netflix estivesse aqui a comprar um concorrente também da Disney, que neste caso também, como tivemos aqui uma outra empresa também a tentar aqui dar cabo do negócio da Netflix, que é a Warner Brothers. Portanto, vemos aqui um otimismo aqui, sobretudo aqui para a Disney, porque estar aqui a ganhar, e o mais certo é que não ia estar a haver aqui uma compra da Netflix pela Warner Brothers. Aqui neste caso, ponto bastante importante aqui, sobretudo quando sair aqui desta lateralização. Tivemos aqui uma queda, depois uma continuação. Podemos ter aqui a médio prazo aqui um movimento até que desta parte dos 100 dólares, 102, 100 dólares. Caso contrário, se devemos conseguirmos aqui arrebentar, então depois aqui é uma área de resistência bastante importante que é os 117 dólares e que já foi suporte, depois resistência e depois novamente aqui resistência. E neste caso, passando para a próxima ação que é Alphabet, neste caso está com o símbolo Google, que como podemos ver aqui, já depois de ter feito aqui o máximo perto de 330 dólares, aqui já está a lateral zero. Está aqui sobretudo a fazer máximos mais baixos e mínimos mais baixos, em que estamos aqui num canal descendente de triângulo, e neste caso sobretudo pode ser que só venhamos aqui a aguentar, sobretudo aqui perto dos 300 dólares ou 290 aqui, pode ser um possível suporte aqui para a ação da Google, já que também tivemos aqui algum tempo também a fazer aqui uma resistência aqui nos 300, mas aqui pode ser aqui uma possível inversão dos 307 aqui para os 330 e depois quem sabe se tivermos aqui um cobrar aqui deste topo, então podemos ter um movimento acima. Sobretudo isto vai depender de como reage aqui o mercado, também como estamos aqui com a tendência e com o sentimento do mercado e também se sai algum catalisador bastante importante aqui para a ação da Alphabet. Agora passando aqui para a Robinhood. Então a Robinhood aqui depois de ter ido aos 140 dólares acabou por cair
e ir aqui aos 115 dólares. Ou seja, isto foi uma queda de 17%. E como podes ver, mesmo assim ainda foi grande. Aqui pode ter encontrado aqui um suporte de curto prazo nos 115 dólares. Se não conseguir aguentar aqui este suporte e tivermos aqui sentimento negativo e também a ação não tiver assim grandes catalisadores, então podemos ter aqui uma ida aos 105, caso contrário. Se tivermos aqui um sentimento forte, temos aqui já o fundo formado e podemos ter aqui um novo movimento aqui de teste aqui para os 140 dólares. Aqui, um ponto de vista, é uma área bastante importante, também já tivemos aqui várias vezes idas, mas depois acabou por cair. Aqui neste terceiro topo aqui, destes topos, se tivermos aqui uma quebra, então podemos ir aqui novamente para máximos históricos aqui para a ação da Robinhood. E passando para a próxima ação, que é a Coca-Cola. Então, como já disse antes, e vou voltar aqui a repetir, é que a Coca-Cola é uma ação defensiva e por essa razão não vai estar aqui a fazer grandes movimentos como acontece aqui com outras ações e por essa razão é mais uma ação que investidores usam quando o mercado está aqui com uma tendência negativa, porque quando o mercado está com uma tendência bastante positiva, temos que também não tem aqui grande performance. E neste caso, fundos que temos aqui, suportes, temos aqui nos 68, 69, e aqui pode ser que façamos aqui nos 70 dólares para depois uma possível inversão. Caso contrário, se o mercado tiver com um sentimento positivo, vamos ter aqui a ação a cair aqui aos 69 dólares. Agora passando para a próxima ação, que é a Meta. Neste caso, a Meta aqui fez um suporte há alguns dias atrás na área dos 640 dólares. Aqui consegui recuperar aqui até aos 670. E aqui neste caso, esta é uma área que investidores vão estar aqui atentos, sobretudo nos 670, 680. Se não conseguir estar aqui a quebrar, ou nestes próximos dias estar aqui a quebrar, então vamos ter aqui novamente shorts a entrar e também aqui vários investidores estar aqui a fazer a tomada de ganhos aqui na ação da Meta. Agora passando aqui para a próxima ação na lista, é a ação do Microsoft. E neste caso, também novamente aqui no fim do mês de novembro, vemos aqui este suporte vermelho a ser formado. Aqui também, pois na altura da inflação, aqui nesta última semana, vemos aqui a ação a vir bastante perto aqui dos 470 e acabou mesmo por inverter aqui o sentido. E agora aqui novamente chegou a ir aos 490, mas está aqui nos 485. Este ponto aqui, dos 400 dólares, é um ponto bastante importante, sobretudo aqui porque aqui para conseguir quebrar o suporte, aqui não consegui quebrar aqui a resistência, voltou para baixo, não consegui quebrar a resistência, voltou para baixo, e agora aqui vamos ver se consegue quebrar aqui a resistência. Caso não consiga, vai voltar novamente aqui para baixo para os 470. E neste caso, passando para a ação da Nvidia. Como podes ver, temos aqui a Nvidia também a conseguir aguentar aqui na zona vermelha, no suporte vermelho, que é aqui nos 170 dólares. Aqui na semana da inflação, como pode ver, aqui aguentou nos 170 dólares e agora está nos 181. Aqui, pontos importantes que deve ter aqui em conta. Aqui os 170 dólares, tivemos aqui um sentimento bastante negativo para a ação e catalisadores negativos para a ação. Então vamos ter aqui logo uma queda aqui para os 170. Caso contrário, caso que podes ver, temos aqui um ponto bastante importante que é os 185 e que aqui os investidores e também traders vão estar aqui atentos, sobretudo aqui, para ver se consegue ultrapassar isto para depois ir para os 195, 200 e depois 210. Caso contrário, vai novamente inverter aqui para os 170. Então aqui são pontos bastante importantes que deves ter porque aqui podemos ter aqui uma inversão, sobretudo dependendo aqui quais são os dados que saiam, também como é que está aqui o sentimento do mercado e como é que investidores estão aqui a reagir. Que outra ação também que está novamente no radar dos investidores, que é a Oracle, depois de ter feito aqui um fundo aqui entre os 180 e 190 dólares, depois aqui novamente aqui um fundo nos 180 dólares. Aqui aguentou nestes últimos dias, mas tudo vemos aqui esta tendência mais possível aqui na ação, que como podes ver aqui, acabou por subir nesta sexta-feira 7,38%, porque foi anunciado que a Oracle estava por trás dos compradores do TikTok. E neste caso também pontos importantes, 220 dólares. Também a área dos 200 dólares aqui para fechar este gap aqui. São áreas bastante importantes e se tivermos aqui sentimento positivo, também para a ação, sentimento positivo para o mercado. Então temos aqui uma possível ida para os 200 dólares. Caso não consiga estar aqui a fazer uma subida, podemos ter aqui uma pequena subida até aos 200 dólares e depois aqui uma inversão novamente aqui para aqui estes mínimos de 180 dólares.
Neste caso, passando aqui agora para a ação da Palantir. Então, esta ação tem sido bastante penalizada, mas que depois tivemos aqui os compradores a entrar, e assim que tivemos aqui os compradores a entrar em força e conseguiram mover aqui a ação, então tivemos aqui uma continuação de compradores praticamente quase todos os dias. Que neste caso, pontos importantes. Então, tivemos aqui um fundo nos 150 dólares, foi uma área bastante importante aqui para uma inversão na Palantir, aqui em After Hours, na apresentação de resultados chegou aos 222 dólares, mas depois começou o dia, sobretudo aqui embaixo, nos 190 dólares. Aqui neste caso, estamos já com a ação a eliminar já aqui os 190 dólares e está novamente acima da cotação em que abriu no dia no dia seguinte da apresentação de resultados, em que estamos aqui nos 193,99 dólares. Estou aqui, sobretudo como são áreas de resistência aqui bastante importante e como temos aqui bastantes compradores a forçar aqui a subida da ação, como podes ver, tivemos aqui nesta sexta-feira uma subida de 4,47%. E também fui aqui acompanhado com mais volume aqui na ação, sobretudo tivemos aqui o dia a terminar com 83,9 milhões de ações negociadas para a ação da Palantir. Aqui pontos importantes em que podemos ter aqui uma correção. Então aqui neste caso, entre os 170 e 80 dólares é uma área bastante importante. E em que se tivermos aqui um sentimento negativo para o mercado e também para a ação, é que é uma área que a ação pode ir aqui aguentar para depois então fazer uma nova tentativa aqui, um movimento para cima, já que tivemos este rally já bastante grande dos 150 até praticamente até os 190 dólares. E por essa razão é normal que tenhamos aqui uma correção aqui para a ação da Palantir. Neste caso, se tivermos aqui dados bastante positivos para a ação e aqui a gerar aqui um movimento bastante positivo, então temos aqui a ação a quebrar. Como podes ver aqui, esta é uma área de resistência também que foi formada há algum tempo atrás e está sobretudo aqui a respeitar. Temos aqui um movimento e sentimento positivo, então podemos estar aqui novamente nesta próxima semana do Natal, que vamos ter aqui muito menos volume, em que muitos investidores e também traders vão estar aqui a ir com as suas famílias, também a viajar, e por essa razão não vão estar aqui a tanto mercado, e por isso temos muito menos volume, mas também com menos volume, tivermos aqui a quantidade de compradores muito maior do que vendedores, podemos também ter aqui um movimento mais fácil para os compradores para estar a mover a ação para cima. E neste caso também, ponto importante aqui, 193,99 dólares, tem que ultrapassar, e assim que ultrapassar e conseguir se manter aqui acima dos 194 dólares, é possível aqui uma ida até os 200 dólares, e quem sabe se tivermos aqui uma continuação do sentimento positivo, podemos ir aqui para estar aqui a quebrar estes máximos que foram feitos no horário normal. Que os máximos do horário de After Hours na apresentação de resultados foi nos 222 dólares. Agora, passando aqui para outra ação na lista, que é a SoFi, esta queda foi sobretudo por causa que lançou aqui novas ações no mercado e por essa razão, como lançou novas ações no mercado a cerca de 27 dólares, é normal que dias depois a ação tenha voltado aos 27 dólares. Agora que já passou aqui esse catalisador negativo para a ação, que era o lançamento de novas ações, então como podes ver, temos aqui uma ida ainda aqui aos 25 dólares para estar aqui a encontrar compradores, e aqui os compradores conseguiram estar aqui a forçar a ação para cima e já está novamente nos 27,39. Aqui neste caso, esta parte dos 25 dólares é uma área de suporte bastante importante. Aqui também nos 28 também é uma área de resistência importante. Se conseguirmos estar aqui a cobrar aos 28, então aqui podemos ter aqui um movimento para os 30 e depois se tivermos aqui nova quebra aqui dos 30, aqui com força podemos ir então aqui para máximos históricos. Aqui, uma esta ação sobretudo às vezes move-se mais rápido, outra vez move-se mais lento, que é possível que nesta semana e também no início da próxima semana tenhamos aqui uma ida até aos 30 dólares tivemos aqui um sentimento bastante positivo, mas neste caso tens de ter atenção porque vamos estar aqui com muito menos volume e é possível que alguns movimentos não se realizem ou então tenhamos aqui um sentimento negativo aqui para a ação e isso vai fazer com que a ação não tenha aqui esta subida como muitos investidores estão a esperar. E neste caso também, passando para a próxima ação e última aqui da lista, que é a Tesla, em que neste caso, nesta última semana fez o máximo histórico e quase um ano depois fez o máximo histórico, porque aqui caso fores a ver, então aqui o máximo histórico que foi feito foi no dia 18 de 12 de 2024, ou seja, 18 de dezembro de 2024. E neste caso fizemos o máximo histórico no dia 16 de 12 de 2025, ou seja, muito menos de um ano, ou seja, fui aqui praticamente por 2 dias, não calhamos aqui no dia 18 de 12 de 2024.
para fazer aqui o máximo de store para a ação da Tesla. Aqui neste caso também, pontos importantes que investidores devem estar aqui a ter em conta. Então, aqui, novamente, a área deste suporte que foi feito aqui quando bateu na linha vermelha, em que embora já tenha sido no mês passado, é uma área bastante importante. Aqui também, depois de termos feito máximos históricos, é normal que tenhamos aqui vários investidores a vender a ação, sobretudo aqui para tomar aqui ganhos, ou então investidores que ficaram presos e compraram a ação, sobretudo quando fez máximos históricos e estava a cair, e é normal que depois desta subida toda e estar aqui fazendo novos máximos históricos, queiram estar aqui a proteger as suas posições, porque embora não tenham aqui grandes ganhos na ação, ou até mesmo estejam com 0% de ganhos, querem estar aqui a fechar porque sabem que o mercado pode estar aqui a inverter aqui para a ação da Tesla e se inverter vão estar novamente com perdas e tiveram aqui um ano a esperar para estar em ganhos e agora é normal que estejam com medo e estejam aqui, sobretudo que as suas emoções a forçá-los a vender aqui a posição ou pelo menos a tirar aqui parte da posição em cima da mesa para não estar aqui totalmente exposto à Tesla e para essa razão é normal que ao chegar a este ponto tenhamos aqui uma lateralização antes aqui de um movimento decisivo para a ação da Tesla. Aqui na Tesla, aqui se tivermos aqui uma quebra dos $500, que é uma zona bastante importante aqui para a Tesla, podemos ter aqui um potencial movimento para cima. Caso contrário, se continuarmos aqui nesta lateralização ou então podemos estar aqui a criar um triângulo descendente em que depois vamos ter aqui a ação a fazer assim, para depois um novo movimento para cima. E neste caso, por este vídeo é tudo. Se achas que devia estar aqui também a ver outras ações, coloca nos comentários deste vídeo também para que saiba quais são as ações que deveria estar aqui a ver neste vídeo ou noutro vídeo a meio da semana para falar sobre as ações. Que neste caso, por este vídeo é tudo. Se tens alguma dúvida, sugestão, coloca na caixa de comentários deste vídeo. Bons investimentos.